Estudo do Santander mostrou que a economia capixaba segue em alta neste ano de 2024 e também 2025, tendo o setor de serviços como impulsionador desse crescimento. Vamos conversar com o economista Gabriel Couto, que faz parte da equipe que coordenou esse estudo. Gabriel, obrigada pela oportunidade de falarmos um pouco mais sobre esse cenário promissor da economia capixaba. Nesta semana, o IBGE divulgou o PIB do segundo trimestre. E aqui no Espírito Santo já foi feita a leitura, né? E foi um crescimento de 1,1%, tendo o setor de serviços como um impulsionador desse crescimento. Isso corrobora com o estudo do Santander, não é isso? Isso, acho que corrobora e até acho que adiciona algum viés de alta para essas projeções que a gente fez para a maioria das regiões, mas especificamente para o Espírito Santo também, né? Quando a gente fez esse estudo, ele foi feito antes do resultado do PIB do segundo trimestre, né, que a gente ficou sabendo essa semana, e o resultado surpreendeu a gente positivamente. Então acho que na medida que o resultado nacional surpreendeu, é natural que essas nossas estimativas para os estados também sofram alguma revisão altista, né? Então, o PIB do Espírito Santo, que a gente já esperava depois desse resultado que saiu essa semana. E, Gabriel, nesse estudo do Santander, vocês também avaliaram o crescimento do setor industrial e agropecuária. Fala para a gente um pouquinho a participação desses setores na construção do PIB. A indústria tem a maior participação, né, no PIB do Espírito Santo, aqui pelos nossos cálculos. A gente estima mais ou menos 27% de participação setorial pelos dados do IBGE, mas a composição geral é parecida ainda com a composição da maioria dos estados do Brasil, né, que é a participação maior do setor de serviços. Então, o setor de serviços é o mais representativo, com quase 68% ali do total do PIB do Espírito Santo. Enquanto a agropecuária tem uma participação um pouco menor do que o restante do Brasil, né? Então tem 4,3% na nossa conta, mas é importante sempre lembrar, né, que a agropecuária aqui nesse conceito é só a produção primária, né? Então a gente não está considerando ali toda a cadeia do agronegócio, né, que parte está incluída ali na indústria, parte está incluída nos serviços. Então, se a gente pegar a cadeia ali do segmento, talvez seja um pouco maior, mas quando a gente fala de produção primária, é uma participação um pouco menor do que outros estados do Brasil. E para 2025, Gabriel, para esse ano foi 2,6, né? A projeção de vocês. E para 2025? Para 2025, a gente está com uma expectativa de uma leve desaceleração ali para 2,2% da economia do Espírito Santo, tá? Eu acho que a principal diferença aí, né, a principal contribuição para essa desaceleração vem do setor de serviços, tá? Mas não é também dizer que vai ser um ano ruim para o setor de serviços, tá? A gente está projetando que ele desacelera de 2,5% para 2%, 2% na nossa leitura. Ainda é um ritmo de crescimento bastante considerável, bem robusto, aí, pensando em PIB, ao mesmo tempo que a agropecuária também tende a desacelerar um pouco mais no estado, tá? A gente tem uma projeção de um crescimento de 2% para esse ano no Espírito Santo, desacelera para 1% ano que vem, mas de novo, né, uma desaceleração bem leve, assim, nada muito alarmante. A gente ainda avalia esses níveis de crescimento, né, de 2,6 esse ano, 2,2 no ano que vem, como níveis de crescimento razoavelmente fortes, aí, bastante robustos para o estado. E, Gabriel, nesse estudo vocês afirmam que o Espírito Santo está acima da média da região sudeste. Vocês atribuem isso a quê? Quando a gente olha aqui, tem uma participação bastante grande da própria indústria, né? Não só por ela ter uma participação maior no Espírito Santo em relação a outros estados, como o fato dela provavelmente estar vivendo agora um momento de retomada, né? Então, quando a gente olha para as nossas estimativas anteriores ali, né? Quando a gente olha para o que a gente estima que aconteceu em 2022 na indústria do Espírito Santo, a gente estima que foi um ano ruim para a indústria do estado, porque teve alguns ajustes ali, principalmente na parte de petróleo, ali, indústria extrativa, que acabou sofrendo um pouco ao longo do ano. E depois disso, a gente julga que
os últimos anos, né, 2023 e 2024 também, anos de recuperação para o setor, né? Então, não só porque no Brasil todo, né, a indústria extrativa, ali, mais a parte de petróleo, tem sido um destaque, foi um destaque ano passado principalmente, tem sido um destaque esse ano, como tem fatores também específicos do Espírito Santo que sofreu um pouco mais em 2022 e está nesse período de recuperação aí para o segmento. Então, isso tem impulsionado a economia capixaba e, na nossa avaliação, talvez seja um dos grandes motivos desse desempenho acima da média regional, aqui comparando com os outros estados do Sudeste. Então, essa indústria extrativa é importante, tem um peso na economia do estado. Tem um peso grande e está contribuindo, na nossa avaliação, tem contribuído para esse crescimento maior aí do estado em relação aos demais estados da região. Uhum. E você vê a possibilidade de manter, de sustentar esse crescimento? Para o próximo ano, a gente, para esse ano 24 e para o próximo ano, a gente avalia que sim, o setor tende a continuar aí, com uma robustez considerável. É óbvio que a gente tem um monte de incertezas, né? Várias incertezas, inclusive relacionadas ao cenário global, né? Principalmente quando a gente fala de petróleo, né? Tem vários fatores que influenciam o preço, a gente até vê uma tendência do preço do petróleo não sofrer tanta alteração aí entre esse ano e o ano que vem, mas tem riscos baixistas e riscos altistas também, né? Do lado mais baixista, tem toda a questão das decisões de produção aí dos principais países produtores, que podem impactar o preço do petróleo para cima ou para baixo, e mesmo o noticiário geopolítico, que sempre tem muita influência sobre o preço do petróleo, né? Então, eventualmente, né, se a gente tiver escalada de confrontos globais aí, ou novos confrontos aparecendo, isso pode também impactar bastante o preço do petróleo, tá? Então, nossa perspectiva inicial é que esse segmento no Espírito Santo continue com alguma robustez para os próximos anos, mas ele tende também a ser muito influenciado por essas flutuações de preço que tem mais a ver com o cenário global do que com o nosso cenário aqui específico do Brasil. Uhum. E esse estudo do Santander foi a primeira vez que vocês fizeram ou vocês já têm uma série histórica, alguma? A gente divulgou em anos anteriores, tá? Mas a frequência dele é mais ou menos aí anual, tá? Para colocar aí de uma maneira mais regular. E como que vocês percebem, já que vocês fizeram por regiões, como que vocês percebem esse raio-x da economia no geral? Tá. O que a gente vê ao longo do tempo, assim, né, tem regiões, por exemplo, a região sudeste, né, quando a gente fala 2%, ali 2,6%, 2,2% são patamares robustos para o crescimento aqui de uma economia da região sudeste. Basicamente também a gente está comparando com uma média histórica, né, com padrão de crescimento, né, então já é a região que responde pela maior parte do PIB brasileiro, né, e aí quanto maior é a economia de uma região, menor tendem a ser os níveis de crescimento, né, a partir de um determinado ponto. Então, tem um padrão que a gente observa ali, os estados do norte, né, que é uma economia que ela tem hoje a menor participação na economia brasileira, mas ela apresenta os maiores patamares de crescimento, né, onde a expansão acaba sendo mais relevante, né? Então, para Sudeste, né, a gente já fala de níveis de crescimento um pouco mais baixos, alguns padrões também que a gente observa, né, que, por exemplo, aqui no Sudeste a indústria acaba sendo um pouco mais representativa, o Centro-Oeste tem um pouco mais de impacto do agro, né? Então, cada região tem suas peculiaridades, mas uma coisa que tem chamado a nossa atenção é que o setor de serviços tem sido um grande destaque para quase todas as regiões desse ano e no ano que vem, né? E esse padrão para a gente tem muito a ver com o mercado de trabalho que está bastante apertado, tá? Se tem uma coisa que é quase unanimidade em quase todos os estados que a gente acompanha, é que o mercado de trabalho está vivendo um momento muito bom. Então, a geração de vagas está muito forte, as taxas de desemprego têm mostrado aí mínimas recentes e, principalmente, os salários têm apresentado ganhos reais muito representativos, né? Então, isso ajuda a sustentar o consumo das famílias e, de certa maneira, também sustenta o setor de serviços, tá? Então, acho que isso é um padrão que tem se repetido, mesmo considerando essas
peculiaridades de cada região, ele tem se repetido de maneira parecida entre os estados brasileiros. Uhum. Maravilha, Gabriel. Obrigada aí pela sua participação e disponibilidade em conversar conosco. Imagina, eu que agradeço. Para saber mais sobre esse e outros conteúdos, acesse esbrasil.com.br e siga as nossas redes sociais.